no inferno. Em março de 1976, enquanto eu orava em casa, recebi a visita do Senhor Jesus Cristo. Eu vim orando em espírito há vários dias quando, de repente, senti a presença real de Deus. O seu poder e a sua glória se espalharam por toda a minha casa. Uma luz brilhante iluminou o quarto onde eu orava e uma sensação pura e maravilhosa tomou conta de mim. Minha filha, você nasceu com este objetivo, o de relatar o que eu lhe revelar, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. A sua chamada é para que o mundo saiba que existe um inferno e que eu, Jesus, fui enviado por Deus para salvar a todos desse sofrimento. Foi uma visão impressionante. Luzes fluíram como ondas que se enrolavam para dentro e para fora, dobrando-se umas sobre as outras, por fora e por cima. E a voz do Senhor era alta e clara. Eu sou Jesus Cristo, o seu Senhor, e quero dar-lhe uma revelação para que os santos preparem-se para o meu retorno e se convertam à santidade. Os poderes das trevas são reais e os meus julgamentos são verdadeiros. Minha filha, eu a levarei até o inferno pelo meu espírito e lhe mostrarei muitas coisas que quero que o mundo conheça. Aparecerei muitas vezes a você, tirarei o espírito do seu corpo e, finalmente, a levarei ao inferno. Quero que relate as visões e todas as coisas que vou lhe revelar. Eu e você andaremos pelo inferno juntos. Preste muita atenção nas coisas que eram, que são e que devem ser. As minhas palavras são verdadeiras, exatas e confiáveis. Eu sou o que sou, e não há outro além de mim. Todo o meu ser queria clamar por Jesus, em reconhecimento à sua presença. O melhor que posso dizer é que o amor me envolveu e que foi o mais lindo, o mais tranquilo, o mais prazeroso e o mais poderoso amor que eu já senti. Os louvores a Deus começaram a fluir de mim. Na mesma hora, quis dar toda a minha vida a Ele. Quis que Ele me usasse para divertir as pessoas, para divertir você acerca dos seus pecados. Eu sabia que era mesmo Jesus quem estava ali no quarto comigo. Eu não tenho palavras para expressar a sua presença divina, mas eu tenho certeza de que era o Senhor. E Ele repetiu: Veja, minha filha, vou levá-la ao inferno pelo meu espírito, para que você possa registrar a realidade dele, para dizer a toda a terra que o inferno é real, e para tirar os perdidos da escuridão e levá-los para a luz do meu evangelho. No mesmo instante, a minha alma foi retirada do meu corpo e subi com Jesus ao céu. Eu tinha consciência de tudo o que estava acontecendo comigo. Parecia que o telhado da minha casa tinha sido levantado e eu podia ver toda a minha família dormindo em suas camas. Eu vi meu marido e os meus filhos dormindo em nossa casa lá embaixo. Foi como se eu tivesse morrido e o meu corpo tivesse ficado para trás na cama, enquanto o meu espírito subia com Jesus, flutuando no ar. Senti o toque de Jesus quando Ele me disse para não temer, pois minha família ficaria protegida. Ele conhecia os meus pensamentos. Vou usar de toda a minha habilidade para contar passo a passo tudo o que vi e senti. Algumas coisas eu não entendi. O Senhor Jesus me disse o significado da maioria delas, mas algumas coisas Ele não me disse. Eu sabia então, e sei agora,
que aquelas coisas estavam realmente acontecendo e que só Deus podia ter me mostrado. Louvado seja o seu santo nome. E você que me ouve, acredite em mim, o inferno é real. Fui levada lá muitas vezes em espírito durante a formação deste relato. Logo estávamos bem alto no céu. Eu me virei e olhei para Jesus. Ele irradiava glória e poder e uma paz imensa. Ele me tomou pela mão e disse que me amava e pediu que não temesse, porque Ele estava comigo. Neste momento, começamos a subir cada vez mais alto e eu podia ver a terra lá embaixo. Saindo dela, espalhados em muitos lugares, tubos giravam ao redor de um ponto central e depois giravam de volta novamente. Eles se movimentavam bem acima da terra e pareciam um tipo sujo e gigantesco de serpentinas que se mexiam sem parar e subiam de todas as partes da terra. Quando chegamos perto de um deles, perguntei ao Senhor Jesus o que era aquilo. Ele me respondeu que eram os portões do inferno e que entraríamos no inferno por um deles. Entramos imediatamente em um dos tubos. Por dentro, parecia um túnel que girava em círculos e para trás, como uma crista de onda. Uma escuridão intensa desceu sobre nós, e com a escuridão veio um cheiro tão horrível que mal consegui respirar. Ao longo das laterais do túnel, formas de uma cor cinza escura, embutidas na parede, se moviam e gritavam. Sem Jesus me dizer, eu sabia que eram seres diabólicos. As formas podiam se mexer, mas ainda assim ficavam presas às paredes. Um cheiro horrível emanava delas. Elas berravam e seus gritos eram terríveis. Eu senti uma força maligna, invisível, movendo-se dentro dos túneis. Às vezes eu podia reconhecer as formas. Uma névoa suja encobria a maioria delas. Segurei firme a mão de Jesus e indaguei o que era aquilo. E ele me respondeu que eram espíritos malignos, prontos para irem à terra quando Satanás assim ordenasse. Enquanto descíamos pelo túnel, as formas malignas riam e nos chamavam. Elas tentavam nos tocar, mas não conseguiam por causa do poder de Jesus. O ar era poluído e sujo. Só a presença de Jesus conseguiu impedir meus gritos naquele absoluto horror. Assim, eu conservei todos os meus sentidos. Eu podia ouvir, cheirar, ver, sentir. Podia sentir o mal naquele lugar. Parecia que os meus sentidos estavam mais aguçados, à flor da pele. O cheiro e a sujeira quase me deixaram doente. Perto da base do túnel, os gritos ficaram mais intensos. Gritos agudos que subiam pelo túnel e nos alcançavam. Sons de todos os tipos podiam ser ouvidos. Eu podia sentir o medo, a morte e o pecado ao meu redor. O pior cheiro que já senti impregnou o ar. Era o cheiro fétido de carne em decomposição e parecia estar vindo de todas as direções. Nunca na terra tinha sentido um mal tão grande como aquele ou ouvido tais gritos de desespero. Logo descobri que eram os gritos dos mortos e que o inferno estava cheio dos seus prantos. Senti uma rajada maléfica de vento e uma pequena força de sucção à nossa frente. Luzes semelhantes a relâmpagos e luzes estroboscópicas penetravam na escuridão ameaçadora, projetando sombras cinzentas nas paredes. Eu mal podia reconhecer a forma de alguma coisa na minha frente. Recuei, em estado de choque, quando percebi que era uma serpente enorme se mexendo diante de nós. Continuei olhando e vi cobras repulsivas se arrastando por toda a parte. Filha, logo vamos entrar na perna esquerda do inferno. E você verá muitas amarguras, pesares comoventes e horrores indescritíveis.
Fique perto de mim, pois eu lhe darei a força e a proteção necessárias enquanto atravessamos o inferno. As coisas que você está para ver são um aviso. O seu relato salvará muitas almas do inferno. O que você está vendo é real. Mas não tema, porque eu estarei com você. Depois de muito tempo, o Senhor Jesus e eu estávamos no fundo do túnel. Saímos e chegamos ao inferno. Tentarei da melhor maneira possível transmitir o que vi, na mesma ordem que Deus me deu. Até onde eu podia enxergar, objetos voavam atirados de um lado para o outro. Gemidos e gritos deploráveis impregnavam o ar. Mais à frente, eu vi uma luz, turva, e começamos a caminhar em direção a ela. O caminho era imundo, empoeirado, seco. Logo, estávamos na entrada de um pequeno túnel escuro. Algumas coisas eu não vou conseguir relatar. São horríveis demais para descrever. O medo do inferno era palpável. E eu sabia que, se não estivesse com Jesus, não teria voltado. Ao elaborar esse relato, algumas coisas que vi não compreendi. Mas o Senhor Jesus conhece todas as coisas, e Ele me ajudou a entender muito do que vi. É meu dever adverti-lo. Não vá para aquele lugar. É um lugar horrível de tormentos, de dores excruciantes e de sofrimento eterno. A sua alma sempre estará viva, pois ela vive para sempre. É o seu eu real, a sua alma, que irá para o céu ou para o inferno. E se você acha que o inferno é aqui, tem toda a razão. Sim, o inferno é aqui, no centro da terra, repleto de almas atormentadas dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento, muito além do que você possa imaginar.